Capítulo 6. O preço do vinho de Arbor. O mundo do taberneiro Harris era regido por uma matemática rigorosa de perdas e ganhos, uma aritmética que se manifestava nos sons rítmicos da sua estalagem improvisada às margens de Ashford. Sob a lona esticada e as vigas de carvalho verde que ainda cheiravam a seiva, o ar era uma névoa espessa de fumaça de turfa, suor humano e o aroma inebriante e doce da uva fermentada. O inventário da sede era o prelúdio de cada noite. O som profundo e oco do vinho jorrando dos barris para as jarras de estanho. Um gorgolejar que Harris traduzia mentalmente em moedas de cobre tilintando no seu cofre de madeira reforçada. Harris era um homem de meia-idade com mãos manchadas de roxo pelo vinho e um rosto que parecia ter sido esculpido em uma raiz de árvore velha, cheio de sulcos e paciência. Ele sabia que o torneio de Ashford era uma faca de dois gumes. Por um lado, trazia lordes com bolsas cheias de dragões de ouro. Por outro, trazia o refúgio das estradas, cavaleiros andantes cujo único patrimônio era uma espada enferrujada e uma sede que nenhum barril era capaz de saciar. Naquela noite, a taverna estava perigosamente cheia, e o equilíbrio entre o lucro e o caos pendia para o lado do sangue. O problema surgiu perto do fogo, na forma de o bule de armadura. 3 homens cujas sobrevestes estavam tão sujas que os seus brasões eram apenas borrões de cinza e lama, ocupavam a maior mesa perto da saída. Eles eram cavaleiros de baixa estirpe, daqueles que fazem o código de cavalaria soar como uma piada de mau gosto. Já haviam esvaziado 3 jarras do melhor vinho de Arbor que Harris possuía, ou pelo menos do que ele rotulava como tal. E agora, quando o taberneiro apresentou a conta, a risada dele soou como o ranger de metal velho. "Pagar?" cuspiu o líder, um homem de nariz quebrado e olhos que brilhavam com a malícia de quem já não tinha nada a perder. "Deveria sentir-te honrado por termos ungido esta tua barraca de lama com a nossa presença, taberneiro. O aço que carregamos vale mais do que todo o teu estoque de vinagre." Ele bateu com o punho da espada na mesa e Harry sentiu a fragilidade das tábuas sob a tensão. A taverna era uma construção de conveniência, e se uma briga começasse, as vigas de sustentação cederiam tão facilmente quanto os ossos de um velho. Os outros clientes, camponeses e escudeiros de baixo escalão, desviaram os olhos, escondendo-se atrás das suas canecas. Harry sentiu o frio do medo subir pela espinha. Ele era um homem de paz, e aqueles homens eram lobos famintos. Foi então que a porta de lona se abriu e a intervenção silenciosa mudou o peso do ar na sala. Dunk, o alto, entrou na taverna seguido pelo pequeno Egg. O gigante não trazia a espada desembainhada, nem proferiu qualquer ameaça. Ele apenas caminhou até a viga central de sustentação, aquela que parecia prestes a ceder sob a agressividade dos mercenários, e encostou-se nela. A sua altura era tão absurda que o seu topo de cabeça quase roçava a lona do teto. Dunk cruzou os imensos braços sobre o peito, a sombra da sua figura projetando-se sobre a mesa dos baderneiros como uma montanha prestes a desmoronar. Dunk não disse uma única palavra. Ele apenas olhou para o líder dos cavaleiros com aqueles olhos claros e honestos. Uma expressão que não carregava ódio, apenas uma expectativa paciente de que a justiça fosse feita. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os mercenários olharam para cima e depois mais para cima, medindo a largura dos ombros de Dunk contra a força das suas próprias adagas. O líder pigarreou, a sua bravata desaparecendo como fumaça num vendaval. Com movimentos lentos e desajeitados, ele tateou a bolsa na cintura e retirou 3 moedas de prata, largando-as sobre a mesa com um tilintar metálico que soou como uma rendição. Parece que encontramos uma moeda esquecida", resmungou o homem, levantando-se apressadamente. Eles saíram da taverna sem olhar para trás, a sua pressa quase cômica diante da quietude monumental do gigante. Harry soltou um suspiro de alívio que parecia ter estado guardado há anos. Ele limpou o suor da testa
e acenou para que Dunk e Egg se sentassem num canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. O gigante parecia desconfortável com a atenção, sentando-se num banco que gemeu sobre o seu peso, enquanto Egg observava o ambiente com uma curiosidade vigilante. "Vocês salvaram mais do que o meu lucro esta noite, Sor", disse Harris, aproximando-se com uma jarra de barro que não estava à venda para o público geral. "Salvaram as vigas sobre as nossas cabeças. Beba isto. É do Arbor, do verdadeiro, não da água batizada que vendo àqueles cães." Enquanto servia o vinho, Harris inclinou-se para a frente, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Foi o momento de revelar o segredo do vinho. "O senhor deve ter ouvido falar do temperamento dos nossos príncipes nestes últimos dias", começou o taberneiro, olhando em volta para garantir que ninguém a ouvia. "Especialmente o príncipe Aerion e o príncipe Maker. Dizem que o sangue Targaryen é fogo, mas eu digo que há lenha a ser jogada nesta fogueira por mãos invisíveis." Dunk franziu a testa, a sua mão imensa envolvendo a caneca de barro como se fosse um brinquedo de criança. "O que quer dizer com isso?" "Eu forneço o vinho para as tendas secundárias, mas ouço os criados que vêm do pavilhão real", sussurrou Harris. "O vinho de Arbor que está sendo servido aos príncipes não é puro. Há um mestre de adega que foi subornado para misturar certas ervas na bebida. Raízes amargas que não tiram o sabor, mas que fervem o sangue. Elas deixam o homem irritadiço, propenso a fúrias súbitas e julgamentos sombrios. Estão transformando os dragões em feras enraivecidas antes mesmo de entrarem na liça." Dunk olhou para o vinho na sua caneca com uma suspeita súbita. Egg, que estivera calado, estreitou os olhos. "Por que alguém faria isso?" perguntou o garoto, a voz carregada de uma gravidade que não pertencia a uma criança. "O caos é uma escada para muitos, garoto", respondeu Harris com tristeza. "Há quem queira ver o príncipe Baelor quebra-lanças isolado de seus irmãos. Um Maekar furioso e um Aerion louco são ferramentas fáceis de manejar se alguém quiser desestabilizar a coroa. Eu sou apenas um taberneiro, mas sei que quando os deuses querem punir os homens, eles dão a eles exatamente o que eles pedem. E neste torneio, todos estão pedindo sangue." Dunk permaneceu em silêncio, o peso daquela informação afundando-se na mente. Ele pensou na agressão de Aerion contra Tenzel e na fúria de Maker. Será que tudo era fruto de uma conspiração líquida? Ou o vinho apenas revelava a verdadeira natureza dos homens? Ele não sabia, mas a revelação de Harris fazia o campo de Ashford parecer ainda mais perigoso do que uma liça cheia de lanças. A noite avançou e o frio começou a infiltrar-se pela lona. Dunk e Egg preparavam-se para sair, voltando para seu acampamento humilde sob as estrelas. Antes de partirem, Harris desapareceu na despensa dos fundos e voltou com um fardo embrulhado em linho limpo. Foi a gratidão do pobre. "Levem isto", disse o taberneiro, entregando o fardo a Egg. "Não é um dragão de ouro, mas o ouro não se come quando o estômago ruge." Egg abriu o pano e os seus olhos brilharam. Dentro havia meia dúzia de maçãs vermelhas, firmes e doces, um pedaço generoso de queijo de cabra envelhecido e um pão de cevada que ainda retinha um pouco do calor do forno. Para quem vinha sobrevivendo com mingau ralo e restos de estalagem, aquilo era um banquete real. "Obrigado, mestre Harris", disse Dunk, inclinando a cabeça com uma sinceridade que fez o taberneiro sentir-se pela primeira vez em semanas como um homem honrado. "Eu é que agradeço, Sr. Gigante", respondeu Harris, observando-o sair para a noite de Ashford. "Lembrem-se, neste lugar, confiem mais na água do rio do que no vinho dos lordes. O aço pode ser dobrado, mas uma mente envenenada quebra o mundo inteiro." Dunk e Egg caminharam de volta através do mar de tendas. O gigante sentia o peso do segredo de Harris no peito, enquanto Egg abraçava a sacola de provisões como se fosse um tesouro sagrado. Eles sentaram-se perto de uma pequena fogueira agonizante e dividiram o queijo e as maçãs. O som da fruta crocante e o sabor salgado do queijo foram para ambos a melhor refeição que tiveram em dias. Uma ilha de paz e nutrição num oceano de intriga e fome.
Enquanto mastigava, Dunk olhou para a tenda real ao longe, onde as luzes brilhavam e o vinho de Arbor continuava a correr, carregado de ervas amargas e ambições sombrias. Ele percebeu que a cavalaria não era feita apenas de grandes duelos, mas de proteger homens como Harris das sombras que os lordes projetavam. E enquanto o queijo de cabra derretia na sua língua, Dunk sentiu-se pronto. O mundo podia estar envenenado, mas ele ainda tinha o seu escudo, o seu garoto e a força de um homem que não precisava de vinho para ter coragem. Harris, na sua taberna, voltou a contar suas moedas de prata, mas naquela noite ele não pensava no lucro. Ele pensava no gigante que não usou a força para o mal e na esperança de que talvez nem todo o Arbor do mundo fosse capaz de azedar o coração de um homem verdadeiro.